E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente fala de mais um anime que estreou nessa nova temporada, na temporada de primavera de 2022. E hoje a gente fala sobre Tomodachi Game, né? Um anime aí que vem pra testar a amizade, colocar grandes amigos em um jogo valendo muita grana e testar se essa amizade deles é realmente forte. Antes da gente falar sobre esse anime, já deixa seu like no vídeo porque ajuda bastante o canal. Se é novo por aqui, já se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. E me segue lá nas outras redes sociais, eu sou @gutuno no Twitter e no Instagram. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre esse primeiro episódio e sobre o que eu achei dele, sobre as minhas expectativas para o que vem a seguir. Tomodachi Game é um anime que está sendo produzido pelo estúdio Okuruto Noboru, que não tem nada ali de relevante que eu já tenha visto, e ele é inspirado em um mangá. Ele é a adaptação de um mangá que vem sendo publicado na Bezatsu Shonen Magazine desde 2013. Ele vai contar a história do Yuichi e um grupo de mais 4 amigos deles, que eles são tipo assim, ó, amigos pra sempre do ensino médio, sabe? Ai, do ensino médio pra vida, tipo do terceirão pra vida, é uma parada bem assim, que assim, tenho que contar pra vocês que estão passando por isso agora, não vai acontecer, tá? Vai acontecer com no máximo 1 ou 2 pessoas. Então nessa ideia de do terceirão pra vida, eles têm um grupo de amigos com personalidades bem diferentes, criações, né, estilos de vida. O Yuichi, ele é a cota pobre do grupo, ele tem que trabalhar, ele tem um passado meio questionável, que parece até meio triste, eu acho que envolvendo pessoas da família dele que acabam aparecendo ao longo de alguns flashbacks. Então ele é a cota pobre e também o protagonista de toda a história, quem vai dar pra gente a base, né, a perspectiva pra poder acompanhar essa história. A turma tá se preparando para uma viagem escolar, que mesmo sendo muita grana, eles combinaram de ir todos juntos, então o Yuichi trabalhou igual um louco para conseguir essa grana, e quando chega a data próxima à viagem, eles descobrem que esse dinheiro foi roubado. 2 milhões de ienes que foram roubados do armário da turma e ninguém sabe o que aconteceu. Alguns dias depois, sem nada ser resolvido, esse grupo de amigos é sequestrado e eles são levados para uma sala, para um lugar completamente desconhecido, e eles se deparam com uma criatura que na real é representada, é figurada por um antigo personagem de anime infantil, um tal de Manaba-kun, que uma das meninas conhece, e eles vão descobrir que eles estão presos em um jogo. Eles foram levados ali para participar do tal Tomodachi Game, né, um jogo da amizade, onde a única coisa que eles precisam fazer para conseguir vencer esse jogo é confiar um no outro. Eles vão descobrir que algum deles tem uma dívida de 20 milhões de ienes e que existia uma taxa para pagar a entrada de 2 milhões de ienes. Pode ter sido algum deles que roubou a grana da viagem para pagar essa taxa, e ele escolheu os amigos pro jogo para poderem participar. Claro, né, que as perguntas de quem fez isso começam a surgir naquele momento, mas eles decidem deixar essa questão de lado porque eles entendem que eles são amigos e que quem quer que esteja com esse problema convidou os outros para conseguirem lidar com isso. Claro, né, que aquela curiosidade, a pulguinha atrás da orelha não sai do Yuichi. Então eles são colocados no primeiro jogo, é um jogo de perguntas e respostas, onde basicamente se um deles responder algo errado, a resposta vai ser sempre não. Existem também algumas regras envolvendo o jogo, né, tipo, eles têm cada um parte da dívida que vai sendo reduzida ao longo do jogo, eles não podem falar depois da leitura da questão, tem diversas regras importantes, relevantes ao longo do jogo, com as quais eles acabam se preocupando e que também ajudam a alimentar uma desconfiança um dos outros, porque tu não pode falar, se preocupar, reagir ativamente sobre o que o outro tá fazendo, por mais que pareça suspeito. Tu tem que confiar cegamente no teu amigo para que as coisas deem certo. Através do momento em que o Yuichi lê uma das questões, a gente vai perceber algo. A gente percebe que as questões ali não são necessariamente perguntas simples que eles devem ler, mas existem algumas regras, algumas consequências de acordo com a resposta sim ou não que eles conseguirem dos amigos, que vão trazer benefícios ou não para eles, né, para suas próprias dívidas, porque tudo tá atrelado ao fato de que no final quem tiver a maior dívida, né, quem sobrar a maior parte da dívida vai ter a sua dívida
vida dobrada. Basta dar atenção à fala clara do Manaba-kan de que eles precisam confiar nos amigos, que essa é a dica para eles ganharem o jogo, para te entender que todas as questões que foram lidas antes, todas as respostas que eles acabaram conseguindo, alguma coisa ali estava acontecendo de estranho e que eles têm que confiar nos amigos, né? O próprio Yuichi fica se questionando o tempo inteiro, porque tudo leva a crer que existe um traidor entre eles. O anime traz uma proposta nada inovadora, né? Ele traz esse enredo que já foi requentado algumas vezes, né? Talvez focando mais na questão da amizade, mas a gente já viu isso algumas vezes, né? Essa questão onde pessoas que são próximas, amigos, são colocados em um jogo, em um desafio, onde eles acabam questionando a própria amizade, acabam duvidando e colocando em xeque o relacionamento deles. Isso não é nada de inovador, mas aqui existe um foco muito grande de que precisa existir uma confiança cega na amizade entre eles. Mesmo que esse roteiro já tenha aparecido algumas vezes em outras obras, a gente vê que o roteiro faz algo bem feito nesse primeiro episódio. Primeiro, ele não perde tempo com coisas desnecessárias, ele de maneira rápida, em poucos minutos do começo do episódio, conta o que aconteceu para poder levar os meninos para essa parte, e ele se preocupa a construir um pouco da personalidade, dos ideais que o Yuichi leva para dentro do jogo através de alguns flashbacks, né, que fazem a gente entender que a cabeça dele é muito dividida entre a importância do dinheiro e a importância da amizade, de acordo com pessoas que foram importantes na vida dele. Então o roteiro não perde tempo em levar eles pra lá e começar a desenvolver já o jogo. Eu acho que esse primeiro episódio, ele traz um jogo que tem essa proposta de desenvolver esse tema de desconfiança, né? Essa atmosfera de insegurança entre eles, e ainda desenvolve uma certa curiosidade e apreensão em quem tá assistindo, porque, tipo, a partir do momento em que tu vê como é a carta do Yuichi, a gente fica muito curioso de saber o que tinha nas outras, porque eles estavam agindo daquela forma. Então não é só ele, só o protagonista que tá preocupado e curioso, mas tu, enquanto tá assistindo, também se sente dessa forma. Além do próprio jogo, da proposta e da falta de resposta que o espectador tem, essa atmosfera duvidosa, questionável, de inseguranças, né, e onde tu se sente que não pode confiar em ninguém, é criada uma atmosfera mais macabra, usando de personagens como o próprio Manaba-kan, né, que a gente tá acostumado a ver em Jogos Mortais, em Danganronpa, é sempre um personagem fofo, como locutor desse tipo de jogo, e ele tem até uma aparência que lembra muito o Chuck, o brinquedo assassino. Então ele ajuda muito a construir essa história, essa atmosfera mais macabra, além de algumas variações dos personagens, tanto na atmosfera usando elementos do cenário, da ambientação, como dos próprios personagens e as suas expressões, né? Quando elas mudam para uma coisa mais desconfiada, psicopata, questionando coisas, ou até maquiavélicas, que inclusive são expressões assim que são usadas para ilustrar, né, a divulgação do anime, os posters do anime. E eu acho que isso é bem legal, porque quando a gente vê a divulgação, todos os personagens em expressões dessas questionáveis, a gente vê que ali ninguém é santo. Todo mundo ali tem a possibilidade de ser um dos traidores ou um dos problemas ao longo do jogo. Então, como eu falei, o roteiro é bem contado e traz esses elementos que desenvolvem a proposta emocional do anime, né? A maneira como que eles parecem querer que a gente assista aquilo e se sinta enquanto assiste, e ainda tem essas questões visuais que também são atraentes e contribuem bastante para isso. Tanto nas expressões dos personagens, quanto na ambientação da história, né? Os cenários. Aquela sala de aula onde o lado de fora é só uma ilustração na janela, eu achei excelente e traz muito essa parada, né? De que vocês estão presos no jogo e vocês precisam jogar. Tirando as escolhas para construir essa proposta do anime, o resto é tudo meio genérico, né? Tipo, os personagens são bem genéricos, nada de inovador, tirando o cabelo de um deles que me deu um bug mental gigante, tipo, é como se fosse cortado aqui, muito estranho. O Yuichi, ele é o clássico protagonista de cabelo preto, tá? A gente tem a menina de cabelo preto longo, a menina de cabelo curto. É tudo bem clichê as escolhas visuais do anime, né? Nada chama atenção nesse aspecto. A animação funciona bem, ela é fluida, mas não tem nada nela que chame atenção, além desses recursos visuais que eles usam pra desenvolver a proposta do anime. E
E a trilha sonora também não me chamou a atenção em nada, não tem nada de esplêndido nela, mas funciona bem pro que eles estão querendo construir ali. Eu já tinha algumas boas expectativas para Tomodachi Game, mas agora que eu vi como eles desenvolveram esse primeiro episódio, eu acho que elas ficaram ainda maiores. Eu gostei do clima de tensão e de dúvida que eu fiquei enquanto assistia todo o primeiro episódio. Esse é o tipo de cenário, o tipo de ambientação de anime que eu gosto de assistir, então eu tô empolgado pros próximos episódios. Foi uma excelente estreia. Então me diz vocês, deixa aí nos comentários o que vocês acharam da estreia de Tomodachi Game, né, as expectativas pros próximos episódios. Espero que tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!